gente está estudando a Gita nas nossas 20 qualidades e a gente vai seguir com elas agora. Então, como a gente tem feito, eu canto um pedaço e vocês repetem. Espero que chegue algum momento onde vocês cantem e eu só fico escutando. Amanitvam nadambitvam ahimsakshantirarjavam acharyopasanan shaucham stayam atma vinigraha indriyarteshu vairagyam anahankara evacha janma mrutyo jara vyadi dukkha doshanu darshanam asaktirana vishwangaha putradara gruhajishu nityam cha samachitattvam ishtanishtopapatishu mai chananya yogena bhaktiravya vicharini viviktadesha sevitvam aratirjana sansadir adhyatma jnana nityatvam tattva jnanartha darshanam ettad jnanam niti proktam ajnanam yadato niyata. Vinte qualidades divinas para a gente aplicar nas nossas vidas. O Expedito está rindo porque já tá tudo na cabeça. Grande dificuldade aqui, você consegue vir que vai parando, então você tem que voltar de novo. Parabéns. Hoje nós vamos começar. Vocês repetem, por favor, de novo. Anabhishwangaha. Podem falar. Shwangaha. Eu vou falar essa outra palavra. Putra, Dara, Gruha, Adishu. Então, Anabhishwanga vem de uma palavra Abhishwanga, que significa envolver, possuir, abraçar. Então, Anabhishwanga significa sem envolver, sem abraçar. E sem envolver, sem abraçar o quê? Aí vem essas quatro. Putra, Dara, Gruha e Adishu. Putra é filhos. Para de abraçar seus filhos. Eu estou vendo umas expressões aqui, ainda bem que ninguém tem uma pedra. Né? Dara, o que significa Dara? Cônjuge. Para de abraçar seu marido ou sua esposa. Gruha, o que significa Gruha? Casa. Para de abraçar sua casa. E Adishu significa e afins. Porque além do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos e da sua casa, o que mais tem? Seu cachorro, seu passarinho, seu carro. Pronto. Para de abraçar tudo. Claro, não precisa nem falar mais nada sobre isso.
que significa isso? A gente já veio falando de desapego. Na outra segunda a gente falou de desapego, mas de uma maneira geral. Numa outra segunda a gente falou de a desconexão ou o controle do contato dos sentidos com os objetos. É tudo meio que um fluir. Mas agora aqui, o Sr. Krishna já foi direto na ferida. Por que ele está falando isso? Que é algo para a gente desenvolver e prestar atenção. O que significa essa relação que a gente tem? Esse envolvimento? É um aspecto nocivo do que a gente chama de amor. É um aspecto que traz sofrimento no nosso relacionamento com filhos, familiares, amigos próximos, ou animais, ou objetos. E não só a gente se envolve nessa palavra sânscrita abhishanga, como também nós somos abraçados. Uma vez tinha um monge que estava andando com um discípulo dele, era no inverno nos Himalaias. E aí, quando ele viu, a água estava fluindo bem forte do rio, e era quase que uma enchente. Ele olhou e viu um cobertor passando, preto. E ele nadava muito bem. E aí ele falou para o discípulo, essa eu não posso perder. Imagina a noite como eu vou ficar lá. E aí ele pulou. E aí quando ele começou a nadar, ele pegou o cobertor, só que ele não voltava. E ele continuou sendo arrastado pela correnteza. Aí o discípulo falou, mestre, você já pegou o cobertor, mas larga esse cobertor. Aí ele falou, eu já larguei o cobertor, mas agora o cobertor não me larga mais. Era um urso. Que estava sendo arrastado pela correnteza. Às vezes a gente parece esse guru. A gente se envolve, a gente cria um relacionamento e depois, mesmo se você quiser sair, você está tão enroscado mentalmente que o urso está te abraçando. Então, Adi Shankara deu uma definição do que é esse abhishanga. Ele chamou de amor em excesso. É a parte do amor, que a gente chama amor, mas que é o prejudicial, que é o chamado apego. E ele fala uma coisa interessante, que é para a gente refletir, mas ele fala que esse amor em excesso nada mais é do que uma imposição da nossa própria identidade numa outra pessoa ou num outro objeto. Então, na verdade, quando a gente desenvolve esse tipo de apego, esse amor em excesso, que é prejudicial, a gente só está fazendo uma transferência da sua própria identidade para aquela pessoa e você está gostando daquela pessoa porque você se percebeu nela. Mas não a alma, o seu ego, a sua individualidade, os seus gostos e aversões foram transferidos para aquela pessoa e você desenvolve esse apego. Dá para entender isso? E você acaba, com o passar do tempo, se sentindo idêntico com essa pessoa, esse objeto ou essa situação. E quando você se sente idêntico, quando aquela pessoa está feliz, você está feliz. Quando aquela pessoa está triste, você está triste. E isso é bom ou ruim? Ruim. Mas como eu vou ser indiferente? Será que sofrer quando alguém sofre é alguma forma de ajudar essa pessoa? Para as carpideiras, sim, porque é um emprego delas. Elas ganham dinheiro para chorar. Mas será que é alguma ajuda? Alguém está se afundando e fala, vou me afundar junto. Lembra, é completamente diferente. Esse apego que eu estou falando é completamente diferente de compaixão. Completamente diferente. O Guruji fala que quando a gente tem esse tipo de abhishanga, esse envolvimento, esse excesso de amor, esse apego,
a gente sofre. Porque a gente perde a nossa independência. Imagina se a sua felicidade só pudesse acontecer quando estiver vinculada com a felicidade dos outros. E aí as pessoas falam, sem ele eu não vivo. Ou se essa pessoa foi, agora eu não tenho mais razão para existir ou para viver. Isso é esse excesso, esse é isso, abhishwanga. Dá para entender? Mas a pergunta é, existe algum outro tipo de relação que eu poderia desenvolver ao invés dessa? E como? O que seria o desapego nesse tipo de relação? Krishna falou agora dessas relações porque são normalmente as que a gente tem esse enrosco. Porque são as mais próximas e a gente considera como nós mesmos. Como deveria ser diferente nisso? Duas situações, enquanto vocês vão pensando. E reais. Uma, tinha um médico que o Guruji falou, acho que era um discípulo, e ele era um médico de emergências, ele atendia só os acidentes, as coisas de urgências. E ele era o melhor de todos. E aí um dia, numa madrugada à noite, ele estava lá e foi chamado. E aí ele foi para o hospital. E aí ele estava preparado e quando ele chegou lá, ele olhou e falou, não posso fazer. Chama outro médico. Não consigo. Por quê? Era o filho dele. O filho dele que tinha sofrido um acidente. Então, quando ele olhou, não era mais um paciente. Era o filho dele. Ele já não era mais um médico. Ele estava com a roupa de médico, com os instrumentos e no local do médico. Mas ele já não era mais um médico. Ele era o pai. Ele errou o papel dele. E ele transformou o papel. Então, isso é esse abhishwanga. Ele pode ter feito essa cirurgia no mesmo dia, em outros dias, para vários outros filhos. Mas quando chegou o filho dele, a casa caiu. Então, essa é a distorção. E aí um outro exemplo que é o oposto. O pai do Gurudev. O filho dele mais velho, era ainda jovem, devia ter menos de 40 anos, morreu. E aí estava todo mundo arrasado. E o Gurudev foi visitá-lo para esses rituais e aí o pai dele estava esperando ele no ponto de ônibus. E aí quando ele olhou para o pai dele, ele estava sereno, ele estava tranquilo, perguntou da vida dele no Ashram, e ele falou, pai, preciso te fazer uma pergunta. Você não está triste que seu filho mais velho morreu? E aí o pai dele falou, como você que é um monge, alguém que pode fazer uma pergunta tão estúpida dessa para mim? O meu filho mais velho que me ensinou a ser pai, que me ensinou tudo da minha vida, morreu, como eu não ia ficar triste? Ele falou, mas por que você não está chorando, ou pelo menos com uma cara de triste? Ele falou, porque acima da minha sensação de perda, de tristeza, eu tenho uma convicção. Deus me ofereceu esse filho como um presente. E com esse presente de Deus eu aprendi, eu cresci, eu entendi a vida, eu expandi minha visão, meu coração. Só que agora Deus falou assim, eu preciso de volta. Então eu só cuidei dele por um tempo, mas o filho não era meu, era o dele. E aí ele deu o exemplo de um banco, ele falou assim, Deus é o cliente e eu era o banqueiro. Então Deus chegou como alguém de um banco, chega e fez um investimento. E aí o banqueiro pega esse dinheiro e ele trabalha com dinheiro, e ele produz, ele tem lucro. Então quando chega um cliente e fala assim, eu quero sacar o dinheiro, o banqueiro não vai ficar triste, ele vai ficar feliz porque ele produziu com aquele dinheiro. Então é a mesma coisa, Deus depositou, ele me fez aqui um investimento, que era o meu filho.
E eu trabalhei com esse investimento. Eu produzi, eu cresci, eu aprendi, eu estou cheio de lucro. Mas agora o cliente veio e falou assim, eu vim sacar de novo. Então, por que eu ia ficar tão arrasado se eu sei para onde ele está indo e onde ele está agora? Olha a diferença das duas situações. Uma é esse desapego. Desapego não é desamor. Desapego não é... É o oposto. Qual é, além disso, fazer a gente sofrer? Por quê? Qual é o outro aspecto negativo desse nosso amor em excesso? Desse apego? Sofrimento. Mas o que acontece nele? O que você deixa de perceber? Quando você faz essa transferência e você enxerga você mesmo no outro, você ama essa imposição de identidade, o que você está deixando de perceber lá? A essência do outro. A essência do outro. Está me deixando de essência. É só uma ilusão. O Guruji chama isso de imaginação. E outra coisa, se você está percebendo a você mesmo lá, ou se você está amando daquele jeito só uma pessoa, primeiro, você não tem a chance de expandir o seu amor. Ele vai continuar limitado a essas pessoas limitadas. E segundo, se você está nesse tipo de apego, nesse tipo de individualidade, será que você vai conseguir perceber a presença de Deus? Não. Ou seja, a gente está se afastando da identidade e se conectando com a nossa identidade individual, egoísta. Então a gente deixa de ter a possibilidade de se conectar com a presença de Deus por essa limitação também. E é por isso que a gente sofre. E outra coisa, tudo é temporário. A sua felicidade não pode estar conectada com algo que é temporário, porque a sua busca de felicidade é no eterno. Eu quero uma felicidade eterna. Alguma pergunta? Uma dúvida em relação a essa questão do apego ou da afetividade, que a gente pode chamar. Conforme a pessoa vai se conectando com a essência divina, ela consegue se relacionar com outras pessoas com uma energia diferente. Eu entendo que nesse caso não seria uma transposição da identidade. Então, há uma diferenciação nessas duas situações? O estudo seria uma projeção da imagem? Quando você tem uma maturidade, como eu percebo que eu estou saindo desse apego indo de repente para um amor desapegado? Primeiro, quando eu estou com aquela pessoa, eu desfruto. Mas quando eu não estou, eu não sofro. Eu vou morrer, o que eu vou fazer sem essa pessoa? Estou em depressão. E outra, o meu amor começa a expandir. Então não quer dizer que porque você tem apego, você tem que deixar de amar essas pessoas. Mas você tem que aprender a expandir e de repente transferir esse amor para mais. Isso é uma expansão e um crescimento. É só a gente pensar, né, no nível que isso é nas nossas vidas. Se o seu filho está doente e o filho do vizinho está doente, você vai encarar da mesma maneira? A sua preocupação vai ser igual? Claro que não. Faz parte, mas essas são as limitações. Então, a expansão desse amor não é você não tê-lo, mas é você expandi-lo. Deu para entender? Pergunta também, Sônia. Essa dependência, apego, causa sofrimento. É possível ressignificar a origem desse apego nocivo e reaprender a criar vínculos sem sofrer? Claro! É isso que a gente está tentando fazer.
E como a gente faz isso? Quanto mais você medita, primeiro você tem que refletir sobre isso. Se a gente analisar nossas próprias vidas e todas as vezes que a gente estabeleceu uma relação dessa, nesse tipo de envolvimento, o resultado foi sofrimento. Ou é sofrimento. Porque eu sinto a dor do outro por essa identidade. E isso é ruim. E outra coisa, além de refletir sobre isso, pensar nisso com mais constância, com a meditação, eu estou acessando o que? A essência divina. Então eu estou mudando, eu estou ressignificando a minha própria identidade. E se eu tenho acesso à minha identidade divina, quando eu refletir a minha identidade no outro, vai ser o quê? A identidade divina e não egoísta? E quando eu tenho acesso à minha identidade divina, eu também começo a perceber a identidade divina em toda parte. E se eu percebo mais a identidade divina em toda parte, como eu posso amar um só? Como eu posso olhar para duas cascas diferentes e falar assim, esse eu amo e esse eu odeio? Se eu tenho cada vez mais a experiência do divino. É gradual. Mas gradualmente também eu fui alimentando essa ignorância. E agora gradualmente eu vou aliviar-me dela com a meditação e com esse viver consciente. Refletir sobre isso. Qual é a minha relação? O Guruji pede para a gente refletir sobre algumas coisas. Primeiro ele fala, quanto é o meu apego emocional com meus familiares, amigos e parentes? Qual é o meu grau de apego? E aí ele fala sobre a meditação e oração. Quando eu vou meditar ou me concentrar numa oração, o quanto esses parentes, familiares e amigos vêm na minha cabeça? Quando alguém te faz algo, te cria algum problema, alguma dificuldade, o quanto você se lamenta por isso? Quando eu olho para alguém, para essas pessoas próximas, para esses meus vínculos, eu entendo que eles são a presença de Deus, ou eu entendo que eles são pelo menos um presente de Deus, ou eu entendo que eles são meus, minha própria criação. A gente já sabe em qual alternativa está o enrosco, né? Dessas três. Porque se eu entendo que eles são meus e eu tenho essa transferência de identidade, eu esqueço das duas outras. Presente de Deus ou Deus não existe nessa hora. Quando eu sirvo os outros, eu faço isso com expectativa, eu espero algo em retorno. Outra coisa. Porque lembra, isso não é só com pessoas ou com seu pet. Falando de pet porque eu lembrei, eu estava pensando nisso, eu estava numa outra cidade e aí essa pessoa na casa onde eu fico tem 2 cachorrinhos. E eles são um pouquinho mais velhinhos e um deles ficou cego. E esse dono da casa estava sofrendo horrores. Meu Deus, coitado, mas que sofrimento. Mas eu olhava para o cachorrinho, ele estava com o rabinho balançando e tá bom, ele se batia na cadeira para cá e para lá, mas ele não estava triste. Mas toda vez que o dono olhava, ele, ai meu Deus, meu Deus. Eu falei, posso falar uma coisa? Você está se colocando no lugar do cachorro e se imaginando cego e o quanto você ia sofrer. E você está transferindo a sua dor da sua cegueira para o cachorro. Olha o rabinho dele balançando, porque você não balança o seu rabinho também. Transferência. Mas isso tem a ver também com posses materiais. Então as pessoas são assim com as outras pessoas, mas são assim com o carro também. Um risco no carro é um risco nele. Então a pergunta do Guruji é: como você sente ou você sofre muito com perdas ou danos materiais para sua casa, para o seu carro e outros objetos? Qual é a sua dor? Se for muito grande, você está todo enroscado. O urso está te abraçando. E a última. Eu tenho orgulho da minha família. Eu tenho orgulho
dos meus pais, eu tenho orgulho dos meus amigos, eu tenho orgulho dos meus filhos. Algo só para a gente pensar. Tem alguém se coçando para fazer umas perguntas. Orgulho é bom ou é ruim? Era a primeira qualidade nossa. A manitvam, a ausência de orgulho. Porque ao mesmo tempo que você tem orgulho, se aquele mesmo que você estava todo orgulhoso faz alguma coisa errada, o que você vai ter? Eu tenho vergonha. A gente está sempre indo para lá e para cá, para lá e para cá. E é isso que emenda para a próxima qualidade. Eu falo e vocês repetem. Nityam. Cha. Cha. Sama. Chittatvam. Nityam cha sama chittatvam. Ishta. Anishta. Papatishu. Nityam cha sama chittatvam. Ishta anishto papatishu. Nityam é sempre. Sama é o mesmo. Chitta. Aqui pode ser... Chitta é normalmente memória, mas pode ser considerado aqui como mente. Ishta é o prazeroso. E anishta é o oposto. O amargo, desprazeroso. Então, o que significa aqui? Manter um estado mental de equilíbrio tanto nas situações de prazer quanto nas situações de desprazer. Isso é fácil, né? Não? Qual? Tem que ser o inglês, né? Hã? Estilo inglês. Inglês é assim, é? Inglês é bem meu. Pelo menos por fora, né? No nosso caso é por dentro, tem que ser. Como uma palavra para essa frase inteira longa? Equilíbrio ou equanimidade. E o que significa isso? Não se tornar muito eufórico com as coisas boas e não se tornar muito arrasado e no fundo do poço com as coisas ruins. Equilíbrio. Muita gente fala, qual seria a graça da vida então? Que graça teria a vida se eu não sofresse, ou se eu não ficasse dando cambalhota quando tem alguma coisa boa? É porque essas pessoas, ou a maioria de nós, nunca experimentou esse estado de equanimidade, de equilíbrio. A gente está sempre nas ondas do mar, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Uma vez, quando o Swami Prabhupada, ele que trouxe o movimento Hare Krishna para o Ocidente, na década de 70, ele já era um senhor. E aí ele foi andar na praia e ele viu os surfistas. E ele ficava olhando, ele não entendia. Remando, remando, remando. Aí pegava uma onda, levava um caldo, ficava para baixo, aí voltava. Ele falou, o que está acontecendo ali? E aí um discípulo dele falou, mestre, eles são surfers. Surfistas. Ele falou, surfers ou sufferers? Os surfistas são sofredores. Fica lá e toma uma onda e bate a cabeça e vai para lá e volta. É mais ou menos a nossa vida no oceano do mundo. A onda vai para cima, nós vamos para cima. A onda vai para baixo, nós vamos para baixo. E assim segue. Equanimidade. Como eu faço isso? Se você equilibrar na prancha, fica surfando. Hã? Se equilibrar na prancha, fica surfando. Aí é só a parte boa. Essa é a parte boa. Mas vem o caldo, não vem? Vem, calma. Então, para a gente ter equanimidade, dá para a gente mudar o mundo ou não? Você fala, eu quero ficar tranquilo aqui no mar. Dá para separar as ondas? Não. E agora? Eu tenho que mudar a minha perspectiva. Eu tenho que mudar a minha maneira de enxergar. Porque o que acontece? O ser humano vem de fábrica com isso. Ele tem a falsa ideia, a imaginação de que só vai vir coisa boa. E ele está sempre só esperando isso.
todo mundo vai ser bonzinho, todo mundo vai sorrir, meu corpo vai estar sempre saudável, eu não vou ter nenhuma notícia ruim. Todo mundo, mesmo vendo o tempo inteiro que o mundo, isso faz parte do mundo, imagina que nunca mais vai vir para eles. É algo sustentável? Não, porque vai vir. Vem de mão dada isso. O prazer e a dor estão andando juntos. Assim como o inverno e o verão, a noite e o dia. Se a gente olhasse a natureza, só de observar a natureza a gente ia ter mais equanimidade para nossas vidas. De perceber todas essas pares de opostos andando sempre juntos. Mas a gente continua acreditando que é só o bom. E não só isso. Mesmo que só viesse o bom, no seu conceito, aquilo que você considerava bom ontem ainda é bom para você hoje? Além de ter esses pares de opostos, o nosso conceito interno de bom e ruim muda o tempo inteiro. Como eu vou ter equanimidade ou como eu vou ter paz nisso? Fora está mudando o tempo inteiro, dentro está mudando o tempo inteiro. Onde eu vou ter equilíbrio? Onde eu vou ter paz? Aprender a aceitar que esses dois estão sempre integrados e vêm juntos. Quando eu estava falando isso, alguém me falou, mas e agora? Quando tiver uma coisa boa, eu vou começar a sofrer porque eu já sei que vai vir a ruim. Eu lembrei de uma história que um poeta contava, Rumi. Tinha uma pessoa dormindo embaixo da árvore. E ela é uma pessoa boa, trabalhadora. E aí, de repente, chegou alguém, do nada, começou a bater nele. E bater e surrar ele. Ele levantou, não dava nem tempo de falar o que foi, o que eu... E levava a bordoada, ele, melhor sair correndo. Ele saiu correndo. E essa pessoa foi atrás dele, surrando ele. E ele chegou embaixo de uma macieira. E aí essa pessoa, além de bater, pegou uma espada e falou, agora come. Ele já estava, coitado, todo cansado e surrado, estava cheio de maçã podre. A pessoa com a espada falou, come. Ele não tinha o que fazer? Começou a comer, come mais, até ficar estufado. E aí ele pegou um chicote e falou, agora corre de novo. Ele fez o coitado correr sem parar, até chegar num rio. Ele falou, agora, com a espada ainda, vai lá e bebe água. Não estava entendendo nada. E o coitado bebeu um pouco, já estava estufado aquelas maçãs podres, cansado, e falou, mais, até... Aí não aguentou mais, vomitou. E ele já estava cansado, sujo, não aguentava mais nada. Aí ele falou assim, eu vou ficar até feliz que você vai enfiar essa espada em mim agora. Mas antes de eu morrer feliz da vida, me fala, por favor, por que você está me batendo? Se eu parar aqui a história, o que vocês pensam? Hã? Psicopata. O que vocês pensam? Qual o julgamento que vocês fazem dessa história? Ele tinha feito algum mal para esse cara. Hã? Ele tinha feito algum mal. Mas ele nunca tinha visto esse cara. Mal entendido. Uma projeção dele mesmo também. E aí ele falou assim, tá bom, antes de você me matar, que eu já estou quase lá, eu vou embora feliz agora, depois de tanto sofrimento. Você pode pelo menos me explicar o que você fez isso? E aí esse mesmo homem só apontou com a espada, olha lá para aquele lugar que você vomitou. E aí quando ele olhou, tinha uma cobra no meio. E aí esse homem falou assim, quando eu passei e você estava roncando embaixo da árvore, a cobra entrou dentro da sua boca. E tudo isso que eu fiz era para você pôr a cobra para fora. Ele falou, mas não era mais fácil você ter me falado, tem uma cobra aí dentro,
eu vou te bater para sair, ou vou... No que você me fazia, ele falou, mas meu amigo, se eu tivesse falado para você que tinha uma cobra preta que entrou dentro do seu estômago, você ia morrer de medo. Você não ia fazer nada, você ia morrer. E ele falou assim, então agora eu percebo, você é meu melhor amigo. Você me salvou. As coisas mudam, as percepções mudam. Como eu vou ter equanimidade se o mundo está mudando e a minha mente está mudando o tempo inteiro? Eu preciso trazer mais equilíbrio, porque sem equilíbrio eu não consigo ter felicidade. Se a minha felicidade depender só quando o mar estiver flat, sem ondas revoltas, quanto tempo eu vou ser feliz? Se a minha felicidade depender só quando o sol estiver brilhando, quanto tempo eu vou ser feliz? Então a equanimidade é aprender gradualmente a desenvolver uma capacidade de ficar firme e equilibrado, tanto no bom quanto no ruim, tanto na notícia boa quanto na ruim. Equânime. Não é indiferente às duas, mas é não tão afetado pelas duas. Dá para entender isso? Alguma pergunta? Pensa como é a vida, a nossa vida. Pensa como cada um de nós responde aos estímulos. E não é só externo. Vem um pensamento negativo, eu me torno aquele pensamento. Vem um pensamento positivo, eu começo a imaginar e já também saio do eixo. Quanto tempo a gente fica em equanimidade? Não muito. E o Sr. Krishna descreve na própria Bhagavad Gita, no capítulo 6, o estado que nós todos podemos alcançar. Ele fala, quando gradualmente a mente de uma pessoa que medita começa a se tornar mais equilibrada ou começa a acessar a fonte, ela começa a entender que não tem nada melhor do que aquilo. E quanto mais ela se aprofunda nessa experiência interior, ela vai alcançar um estado de felicidade onde ela vai saber, ela vai ter a certeza de que não existe felicidade em nenhuma outra parte a não ser naquela fonte. E quando ela se estabelecer nessa fonte interior de felicidade, de equilíbrio, ela nunca mais vai se afetar pelos opostos externos, nem na pior das tragédias. Ele está falando de uma mente equilibrada, de uma mente equânime, que não se afeta, não se abala, não se perturba, nem mesmo pelas piores das tragédias externas. E esse é o estado que a gente deveria almejar e não deveria se satisfazer enquanto não tivesse nele. Então, quanto mais a gente medita, mais nossa mente se torna equilibrada e menos afetados externamente. Então lembra, oscilar junto com o mundo não é o viver ideal. É essa equanimidade. Dá para entender isso, pelo menos conceitualmente? Dá para trabalhar isso ou não? Uma outra maneira da gente perceber isso, o quanto a gente é ainda instável. Coloquem o dedo aqui na sua narina. Tem ar passando mais de um lado do que outro ou não? Tem? Que lado? Que passa mais? É. Não, direito. Direito? Esquerdo. Esquerdo? Esquerdo? Essa é a nossa oscilação. A respiração passando por cada lado das narinas é um reflexo do nosso estado mental. Quando o ar está passando mais pela narina esquerda, a gente está no estado mental um pouco mais para baixo. Um pouco mais de preguiça, um pouco mais de inércia, um pouco mais nesse estado. Quando o ar está passando mais pelo lado direito, o oposto, um pouco mais agitado, um pouco mais tendendo para euforia ou não para o outro. E quando o ar passa pelas duas narinas
De uma maneira igual, a gente está no estado de equanimidade. Equilíbrio. Normalmente no ser humano, sabe o quanto o ar passa? Qual o tempo em cada narina? 45 numa. Depois mais ou menos 6 minutos e depois 45 de novo. Então a nossa vida naturalmente é uma gangorra. E quando a gente começa a meditar, o ar começa a passar nesse estado de equanimidade mais e mais tempo. Que é um reflexo só da sua mente. Eu tenho que fazer um esforço. Conscientemente. Eu não vou mais deixar as coisas me afetarem. Eu não posso ser refém do dia, das situações do mundo. Eu não posso ser refém da minha mente. Imagina que maravilha você acordar e falar assim: hoje eu vou ficar feliz o dia inteiro. Hoje nada vai me abalar. Olha a diferença de você acordar e falar assim: será que hoje eu vou chorar ou eu vou rir? Será que hoje alguém vai me tratar bem ou mal e eu vou ficar bem ou mal? Equanimidade. Vem da gente, é um esforço, junto com meditação e viver consciente, mas está nas nossas mãos também fazer isso, essa transformação. A gente tem que bater o pé e falar, acordar e falar: hoje nada vai me abalar. Hoje eu vou me manter sereno em todas as situações, em tudo que eu receber. Chega no final do dia e fala o quanto eu consegui, o quanto eu não consegui. Mas se a gente pelo menos colocar nossa energia e atenção nisso, vai fazer tanta diferença. E não só para você, mas para os outros. Pensa o quão ruim é para uma pessoa conviver com alguém que varia junto com a lua. Ih, será que ela vai estar surtada hoje? Será que ele vai estar bem-humorado? Ou será que ele vai estar soltando os cachorros? Será que ele vai estar... É ruim também. Equanimidade. Nityam cha samachittatvam. Em todas. Nitya é sempre. Então essa qualidade é buscar esse sempre. Não é só a equanimidade, mas é a equanimidade sempre, em todas as situações. E é interessante que algumas pessoas têm mais dificuldade no ruim e outras mais dificuldades no bom. De se manter equânime quando vem uma notícia boa, ou de se manter equânime com uma notícia ruim. Os dois são um desequilíbrio. Isso vale também para a nossa outra qualidade que a gente discutiu desse apego. O apego pode ser por amor em excesso, mas quando uma pessoa fala, eu odeio essa família, eu não gosto disso e daquilo, é apego também ou não? É, ele está envolvido, o urso está abraçado do mesmo jeito. Porque ele está o tempo inteiro nem tanto para cima, nem tanto para baixo. Equilíbrio. Alguma pergunta? Observe. Presta atenção como está a sua resposta às oferendas do mundo. Ao que você recebe. E o Guruji pediu para a gente refletir sobre algumas coisas. Primeiro, eu sempre espero que eu tenho que ter sucesso em tudo. O que isso quer dizer? Sucesso e fracasso também faz parte dessa oscilação. Então, às vezes eu vou ter sucesso e às vezes eu não vou ter sucesso. Mas para uma pessoa que imagina que todos os empreendimentos dela e todas as ações delas vão ser só um sucesso, essa é a porta para frustração. Não é não fazer nada e se esforça, mas saiba que os dois vão vir. Mesmo se você fizer tudo perfeito, nada é garantido. Então, aprender. E quando vem o fracasso, quanto eu me afeto por isso? Outra coisa que ele falou. Eu estou sempre buscando apreciação e reconhecimento.
Será que eu tenho consciência de que o inverno e o verão vêm em turnos? E que às vezes um deles dura um pouco mais do que o outro. E isso vale para todos os pares de opostos da nossa vida. Quando vem uma coisa boa na sua vida, ela fica por um tempo, mas ela vai. Quando vem uma coisa ruim na sua vida, ela fica por um tempo, mas ela vai também. Será que eu reflito sobre isso e entendo isso? Será que eu consigo sorrir até mesmo nas situações difíceis? Desafiador. É um desafio para cada um de nós. A gente aprendeu na nossa cultura, desde que a gente nasceu, de que quando vem alguma coisa difícil, você tem que chorar ou fazer uma cara feia. Por quê? Da onde vem essa regra aí? O sorrir, ou pelo menos tentar, não quer dizer que você... Tá bom, você vai resolver, vai tentar fazer, mas para que ficar enfronhado ou ficar... Será que eu consigo sorrir em todas as situações? Esse é um desafio que ele está fazendo para a gente. E ele falou assim, vocês já pararam para pensar ou para analisar de que toda vez que a sua mente está nesse estado de oscilação, perturbada, a sua eficiência no mundo cai absurdamente? Que para você tentar fazer qualquer coisa nesse estado, ou de euforia, ou de tristeza, você não vai conseguir render em nada? Então é refletir e pensar nisso. Qual o uso de eu ficar com uma mente dessa? E que o oposto também é válido. Então, toda vez que minha mente está agitada, toda vez que minha mente está depressiva ou perturbada, o fracasso está bem perto de mim. Porque eu não vou conseguir fazer as coisas com eficiência e com perfeição. Minha mente não vai estar lá. E o oposto é válido. Toda vez que você fizer algo com uma mente calma, o sucesso vai estar na sua mão. Então, pensar nessas coisas vai fazer a gente ter mais vontade de ter uma mente equânime, de uma mente mais equilibrada em todos os momentos. Porque toda vez que eu saio do eixo, ou para cima ou para baixo, buraco. Isso está claro? O conceito está claro? Agora a gente tem que pôr em prática. Essa é a nossa missão. Os mestres estão mostrando para a gente como é um viver inteligentemente. Como é um viver e celebrar e aproveitar a vida. Cabe a cada um de nós falar, eu quero aproveitar, eu quero viver. Eles não estão falando isso só para falar, nossa, eu estou muito longe disso, é impossível. Não. Eles estão mostrando o caminho, depende da gente. Certo? Alguma pergunta? Uma pergunta sobre o início da aula. É correto incluir os familiares nas orações diárias? Claro que não. Deixa eles de fora, desapega. Deixa Deus cuidar deles. Claro que é. Coitado dos seus familiares. Pode rezar para eles também, coitados. A gente deve rezar. Mas o que ele, no começo da aula, o que ele falou? O que é errado? Você rezar só para os seus familiares. Vasudeva Kutumbakam. Qual é a experiência de alguém que começa a meditar gradualmente? O mundo inteiro é minha família. Mas não quer dizer que você vai excluir o coitado dos seus pais dessa família grande. Eles fazem parte. Mas ao invés de só limitar, eu vou expandir. Essa é a nossa meta, expandir e não contrair. Então presta atenção. Você deve orar para os seus familiares. Mas se você estiver orando só pelos seus familiares, é aí que tem alguma coisa que precisa melhorar. Deu para entender? Então, não é errado o que eu sempre... A partir do momento que eu passei a ter uma visualização nesse sentido, que eu não preciso focar em ninguém, e eu devo focar um todo, eu cheguei mais próximo dos meus familiares do que antes. Claro. Se eu focava, eu ficava mais longe. E eu parei de focar, fiquei mais perto. Porque o que acontece? Vamos supor que você foca só na sua família pequena e só se preocupa com essa família pequena. Por um lado, você está tendo esse sentimento de compaixão e preocupação, mas você está limitando completamente a sua expansão. Você está alimentando de uma certa maneira o seu ego, a sua individualidade, porque você só está se preocupando com aquilo que te pertence
E uma das características do ego é possessividade. Então eu vou me preocupar com o que é meu, mas com o que não é meu, eu não me preocupo. Então mesmo uma preocupação de querer bem, ainda assim é uma constrição. Mas quando eu começo a aumentar essa preocupação ou essa visão, eu estou expandindo o meu coração e diminuindo o meu ego. Por isso que, por exemplo, as orações que muitas vezes a gente faz aqui, esses mantras sânscritos, Sarve Bhavantu Sukhinaha, que todos sejam felizes. Sarve Santu Niramayaha, que todos tenham experiência de paz. Que ninguém tenha sofrimento. Eu não estou falando que minha mãe não sofra, ou que meu filho se cure, que todos sejam saudáveis. E quando eu falo todos, eu estou incluindo meu filho, minha mãe e meu pai também ou não? Eles fazem parte do todo. Isso é a maravilha. Eu estou englobando e não mais separando ou limitando. Essa é a visão expansiva. Vasudeva Kutumbakam, o mundo inteiro é minha família. De um conceito, eu tenho que ter a experiência. E a gente está no caminho para essa experiência. Ficou claro? Vamos meditar? Feche os olhos, se possível mantenha sua coluna ereta. Leva a sua atenção para a respiração, percebe esse fluxo de ar entrando e saindo. A mente é instável, o corpo é instável, o mundo é instável, as pessoas são instáveis. Mas a alma é estável. A alma não se altera. A alma não vai nem para cima nem para baixo. A alma é a paz. A alma é o amor. A alma é a equanimidade. Com quem você quer se identificar? Com o que é instável e temporário? Com esse corpo, com essa mente, com essas pessoas? Ou com o que é estável? Que existe por trás desse corpo, dessa mente e em todas as pessoas? Concentra. Essa respiração que entra agora no seu nariz está te levando para essa experiência. Fica com atenção nela. E percebe como a sua mente quer te levar para todo lado. Samatvam yoga muchyate. Yoga é um estado de equanimidade na sua vida. Por favor, faça uma inalação bem lenta, longa e profunda. Inale. Segura a respiração. Inclina o seu corpo para frente o quanto puder. Exale.
Respiração normal, consciente. Continua inclinado. Ó Deus, ó Mestres. Por desconhecer a verdade, eu criei uma relação distorcida comigo mesmo e com o mundo inteiro. Apegos, posses, preocupação foram os resultados dessa relação desarmoniosa. A cada dia eu aprendo como viver, mas me abençoa para eu conseguir aplicar isso. Me deixa transformar essa minha maneira de viver e me deixa ter a experiência de paz que eu tanto busco em toda parte. Abre meus olhos para a verdade por trás dessa existência. Me ensina, ó Mestre, a celebrar essa vida e não a sofrer com ela. Chega. Inale lenta, longa e profundamente. Segure, senta de novo. Exale. Respiração normal, consciente. Fica mais um pouquinho em silêncio. Leva sua atenção para dentro, lá em cima. Enquanto minha consciência permanecer nos chakras inferiores, eu vou ser parte dessa dualidade, desses pares de opostos. Mas se gradualmente eu aprender a viver com a minha atenção lá em cima, no reino dos céus, a minha relação com os outros chakras, com o mundo, vai mudar por completo. Não é sair do mundo, mas aprender a viver nele. Medita em silêncio, com a sua atenção dentro da cabeça. Se conecta com a equanimidade. Com você mesmo. Tenta. Eu não vou mais permitir que as situações externas afetem meu estado interior. Eu não vou mais deixar minha mente oscilar junto com o mundo. Eu sou dono da minha própria vida. E eu vou colocar isso em prática. A gente tem 24 horas cada dia para esse treino, para esse crescimento, para esse fortalecimento. E cada desafio que a gente recebe é só para esse fortalecimento, para esse crescimento. Bom e ruim faz parte da dualidade, a gente tem que ir além. Sarve bhavantu sukinaha, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashyantu, ma kashchid dukkha bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Que todos sejam felizes, que todos tenham paz, que todos tenham saúde, que não haja sofrimento, nem miséria, nem tristeza em nenhuma parte desse universo. Que as bênçãos de Deus e dos mestres permeiem nossas vidas
e que a gente possa direcioná-la sempre para a luz, para a perfeição. Essa é a nossa meta. Eu agradeço a todos e me curvo a todos vocês. Om. Amém. Obrigado a todos. Boa semana para todos.